Olá, boa noite. Bem-vindo às notícias na semana 2 do ano 2024. Começamos em Cacoaco, município de Luanda, que está entre os que mais atenção deve merecer em termos de prioridades a nível do plano estratégico do governo da província. Cacoaco fechou o ano passado com ganhos, sobretudo no domínio da segurança pública e outros serviços. É uma das localidades que mais casos de malária registra por conta do saneamento básico deficiente, o quadro que os munícipes querem ver invertido já a partir deste ano. Dados das autoridades sanitárias na província de Luanda indicam que o número de doentes que continuam a dar entrada nos principais hospitais da capital angolana com malária está a preocupar as equipas médicas que atenderam na primeira semana de janeiro desse ano um total de 3.650 vítimas dessa doença. Os cidadãos apontam o lixo e os charcos de água como principais fatores que têm provocado a expansão da malária. Os moradores do bairro Buraco, distrito urbano do Quicolo, queixam-se do lixo e da água parada, e na vila sede, distrito urbano de Cacoaco, os cidadãos dizem que a água parada tem provocado mosquitos, mau cheiro e mosca, porque fica estagnada durante dias ou meses. Aqui no Buraco, como cai chuva, passamos mal através do mosquito. A água está muito tempo parado, não seca nem nada, está tudo parado aqui. O lixo está muito tempo aqui. Cada vez mais está aumentando, ninguém vem tirar, sempre fica só, assim. O contentor também fica muito cheio. O povo dali sempre vem deitar aqui, não tem como. Malária, febre tifoide, essas febres mesmo, paludismo, tudo é conosco. Aqui estamos em Cacoaco, a primeira entrada da vila, da Ponta Azul. Essa água vem de cima e os pacientes de cima fizeram o esgoto que a água descai até na casa da porta do papá. E o papá sempre reclama dessa situação da água, porque a água fica tão verde, fica tão mal, muito mosquito e traz traz tantas doenças. Esse caso de malária, até na minha própria casa já tem alguém que sempre sofre disso através dessas paradas de água. Os moradores daqui do bairro Boa Esperança, no distrito urbano do Quicolo, estão preocupados com a quantidade de lixo e também a água parada que se encontra neste local. Estamos a falar exatamente ao lado das residências e eles pedem a intervenção urgente das autoridades locais porque alegam que esta situação, além do problema da malária, está também a provocar doença da pele. O lixo é demais. E nós não queremos toda hora lixo aqui. As doenças é demais, as pessoas estão ficando doentes à toa. Aqui saem esses maninhos, esses bichos, que nós não estamos a conseguir mesmo. As crianças já têm essas doenças, esses bichos que estão no corpo, que cortar com lâmina. Da malária é muito, mano. Muitas crianças que estamos, nós mesmo as mais velhas, fezes lado da porta. Nós esperar só o governo, nós é que vivemos aqui, então, vimos há muito tempo. Então, nós próprios, com os jovens da Associação Placa Pirata, entramos em ação com algumas mamãs, demos o primeiro passo, limpamos já o terreno, dá para indemnizar um pouco. As autoridades máximas do Cacoaco, as administrações, nos dão mais apoio. Para o especialista em saúde pública, Jeremias Agostinho, o saneamento básico na província de Luanda continua a ser um dos principais obstáculos que condiciona o combate à malária. O saneamento básico representa um dos principais calcanhares de Aquiles do nosso sistema de saúde e a fonte de muitas doenças, dentre as quais a mais prevalente é o paludismo. Tem que colocar redes nas portas e janelas para impedir que o mosquito tenha acesso ao interior das residências, a pulverização intradomiciliar, usando inseticidas dentro das nossas residências. É preciso melhorar o sistema de micro e de macro drenagem. Contactada sobre o problema do saneamento básico, a administração municipal de Cacoaco prometeu pronunciar-se nos próximos dias. Outros destaques na edição de segunda-feira: proliferação de focos de lixo e preocupação com o aumento de casos de malária na província de Cabinda. Veja também serviços de táxi em Luanda, rotas curtas e alteração do preço da corrida, desenvolvimentos sobre o impacto da falsa informação ligada aos combustíveis.
Identificação de veículos, novas matrículas a partir do dia 10, com registro a custar com um mínimo de 50 mil kwanzas. Combate à criminalidade, novos resultados e desenvolvimentos sobre mais um homicídio voluntário cometido em plena luz do dia na via pública em Luanda. Empregabilidade, desafios à luz da Agenda Nacional para o Emprego, a expectativa da juventude nos resultados. Educação, metas do PAT 2, o programa de bolsas de estudo. Segunda fase prevê beneficiar 900 alunos em 18 municípios. Censo Geral da População e Habitação, contagem regressiva. A população reage e fala sobre o nível de preparação. Factos, a dimensão de factos. Comprometimento e rigor. Compromisso com a verdade. Esta parte tem muitos carros. O nosso distrito tem uma situação precária. Se nós não falarmos, não vai haver melhoria. O governo está a trabalhar na proposta de salário mínimo na cidade. 2024 seja um ano que traga a felicidade para todos os cidadãos angolanos. Inserção. Houve corte principalmente da rua. Todos os dias fazem exatamente isso para poder então conseguir sobreviver. Credibilidade e confiança. Girassol Jornal 2024. Já no ar, outra vez, boa noite. A província de Cabinda tem um problema de casos de malária a crescerem, no caso, um aumento que está também ligado ao número, ou seja, à proliferação de focos de lixo. A preocupação das autoridades face ao aumento de casos tem a ver com a forma como a população lida com o lixo. A proliferação de focos de lixo dificulta o combate à doença. O aumento de focos do lixo nos bairros da cidade de Cabinda preocupa a sociedade. De algum tempo a esta parte, tornou-se notável a concentração de lixo em quase todas as esquinas. Valas de drenagens entupidas, lixo a transbordar nos contentores, em alguns casos até nas ruas. O cenário que se assiste é este. Os munícipes afirmam que não suportam a atual situação. O aumento de mosquitos e os casos de malária e diarreia no seio das famílias preocupa a todos. Essa é uma situação pertinente mesmo e a pedir encarecidamente que os responsáveis se deparem com uma coisa dessa é triste, é lamentável. Essa é uma via pública, encontramos lixo assim, como vemos aqui, é vários lixo, é doença. Em casa mesmo é dragão com dragão, mesmo 3 caixas. E também faz mal, prejudica. E está nos prejudicar ainda mais com a tosse. Tanto faz criança, mais velho, mais. A única doença que me escolheu é malária. Muito lixo. Este é o cenário que se vive em vários bairros da cidade de Cabinda. Excesso de focos de lixo. Como consequência, aumentou-se mosquitos e casos de malária. A sociedade, preocupada com esta situação, pede às autoridades competentes a reverem a situação. Mais casos de malária, tosse, gripe, estamos em tempo chuvoso. Recebemos mesmo casos de diarreia e vômitos. Eu já perdi um ente querido e foi muito doloroso. Muita dor de cabeça, febres e calafrio. Nós metemos medicamento de mosquito na casa, mas nem com isso. Por vezes quando eu fico fora, tem muito lixo no bairro, muito capim. E a picada de mosquito acho que provoca a malária. Tiramos o lixo todos os dias, os mosquitos também acabam. Temos capim, temos pelo menos a volta do centro. Temos bem de capim, como é que não vamos ter mosquito? Os bairros 1º de Maio, 4 de Fevereiro, Chiueca, Comandante Jica, Lombo Lombo são os mais afetados neste momento. Transportes a seguir, olhamos agora para uma situação supostamente causada pelo impacto de informações não confirmadas e que dão conta de uma possível subida dos preços dos combustíveis. Informações que circulam sobretudo nas redes sociais, aqui em Luanda, as zonas onde, segundo relatos, os taxistas já cobram pela corrida 300 kwanzas. A população está a exigir esclarecimentos oficiais. 2024 só agora começou
E os taxistas em Luanda já começaram a fazer das suas. Por cá, a segunda-feira fica marcada pelas famosas linhas curtas e também pela subida da corrida, que em alguns casos chegou mesmo aos 300 kwanzas. Não, o 150 está bom, 200 mesmo está caro. Nós também estamos sofrendo. O salário é muito pouco, estamos comprando muito caro. Agora ele também está fazendo a gasolina curta. Os taxistas fazem a via curta. Que é você que está a sair aqui do Zangu até estalagem, tem táxi direto para a estalagem, cortam para a vila. Aquela é outra cobrança que vão cobrar. O mesmo táxi eles continuam mais a estalagem para você pagar mais de novo. Daqui para Cacoaco é 300 kwanza. Não, já subiu. Normalmente na altura pagávamos a 200 kwanza. A 200 kwanza, agora subiu a 300, está muito difícil. Quem pretendia sair do desvio do Zango para a vila de Cacoaco tinha de desembolsar até 300 kwanzas, ao passo que do Zango ao mercado do 30, os azuis e brancos cobravam 200 kwanzas. Os taxistas apontam informações que circulam nas redes sociais sobre uma suposta subida dos combustíveis nos próximos dias como causa da medida. Há também aqueles que falam do aumento do preço dos acessórios para a manutenção das viaturas. O preço de ter que cobrar 300 kwanza é tudo por causa da distância e não só, também o preço das peças estão puxado. O óleo do motor também está caro, os pneus estão caros, o calço está caro. Por isso é que nós cobramos 300 kwanzas. Atendendo a demanda do preço dos acessórios, a conta do patrão, então a 150 quase não compensa. Entretanto, há entre os taxistas quem critica a postura dos colegas, uma vez que os combustíveis continuam com os mesmos preços. Eu acho que é uma injustiça. Nós estamos a passar por uma fase muito difícil do nosso país, então não posso subir o preço que é para poder especular. O preço é 150 e é 150 que devo cobrar. A Associação dos Taxistas de Angola apela aos associados para que não alterem o preço da corrida, sendo que a gasolina e o gasóleo não sofreram qualquer alteração no preço. As informações que circulam nas redes sociais, para nós, enquanto a ATA, Associação dos Taxistas de Angola, consideramos como sendo informações oficiosas, não são nada oficial. Então, apelamos os taxistas a não se deixarem levar por essas informações que nós consideramos por especulações, não é? Agora, queremos apelar aos nossos taxistas a não partirem a prática de especulação de preço e encurtamento de rotas, uma vez que nós temos vindo a mitigar, temos vindo a dialogar com o Executivo e temos estado a colocar as preocupações que apoquentam a nossa classe. Por outro lado, Rafael Inácio fez saber que até o momento a maioria dos taxistas não beneficiou dos cartões de subvenção aos combustíveis. Vale dizer que os cartões não cobrem pelo menos 30% dos taxistas e isso tem nos deixado muito preocupantes. Temos estado a receber reclamações de forma constante por parte dos nossos associados, sobretudo aqueles que já têm as suas viaturas licenciadas, aqueles que estão a guardar os cartões. Vamos esperar que, doravante, a entrega ou a distribuição dos cartões seja de forma célere para mitigar então os problemas que apoquentam os taxistas. Mais à frente, olhamos por enquanto para operações de combate ao crime. O fim de semana foi de novos registros para Luanda e alguns dos resultados foram hoje apresentados pelo Serviço de Investigação Criminal, com novos detidos e entre eles o autor confesso de um crime de homicídio voluntário ocorrido na via pública, cometido por um efetivo das Forças Armadas angolanas. Foi dentro desta viatura que Pedro José, mais conhecido por Malembe, de 20 anos de idade, conheceu a morte imediata quando regressava da igreja por um elemento que supostamente pertence às Forças Armadas angolanas. Matei meu cidadão. Pelo menos, podia aconselhar porque ele é servo de Deus. É servo de Deus. O acusado de assassinato também regressava a casa onde, na noite da passagem de ano, pernoitou em vigília. Senhora Isabel Ginga, mãe do falecido, aos prantos, clama. No hospital, tentamos os cunhados e o pai se enfrentar. Disse, não, esse caso aqui não, esse caso aqui não. Depois meu coração começou a bater. Falei, Malembe está mesmo aqui, Malembe morreu. Eu disse, não, mamãe, calma, às vezes não morreu nada. Quando entraram, o cunhado encontraram já, ele mesmo está estendido. É comum, dentro dos candongueiros, ouvirmos a palavra emagrece.
Foram essas as palavras que foram ditas, segundo testemunhas, e o suposto acusado de assassinato não gostou, então decidiu tirar a vida de José Pedro José. Havia confusão dentro do carro. Quando eles entraram, começaram a fazer ofensas. Eu lhes disse que vocês não podem fazer isso. Aqui tem mais velhos, mas eles não queriam ouvir. Começaram, então o outro levantou porque vou te partir um galo na cabeça. Enquanto o motorista da referida viatura se dirigia a uma esquadra para apresentar o caso, o suposto acusado de assassinato, mesmo com o carro em andamento, saltou para fora da viatura, segundo o relato do motorista. Dizer que no meio da viagem ouvi um disparo dentro do meu carro. Ouvi disparo, comecei a perguntar quem que fez isso? Quem que fez isso? E ninguém tinha coragem de me responder. Um senhor que estava no lado onde senta o cobrador é que teve coragem de me dizer que acabaram de matar alguém no teu carro. É mais um crime hediondo, podemos assim dizer, ocorrido aqui na nossa cidade, na nossa província de Luanda, em que está envolvido um cidadão de 60 anos de idade. Tudo isto aconteceu quando o referido cidadão subiu para o referido táxi, saído da igreja, na zona do bairro Sapu, no trajeto entre o Quimbango e bairro Baquita Cosse. Portanto, e já posto no interior da viatura, e porque já encontrou dentro da viatura o acusado e mais alguns passageiros, e como ele sentia-se desconfortável ao longo da viagem, então começou a pedir, ou começou a preferir palavras como emagreçam, emagreçam. Como sempre dizem nas paragens de táxis, emagreçam, emagreçam, no sentido dele tentar encontrar um conforto ao longo da viagem. Portanto, foi assim que o acusado, sem dó, sem piedade, não gostou das palavras proferidas pela vítima, pega a pistola, bala na câmara e fez um disparo na cabeça da vítima, que encontrou morte imediata. 6 marginais que se dedicavam a práticas de diversos crimes à mão armada foram apresentados no Comando Municipal do Quilamba-Quiaxe da Polícia Nacional. Ato reprovável. Seguimos com outras informações. Desafios à luz da Agenda Nacional para o Emprego. O ano é de novas expectativas, principalmente para a juventude, que está atenta aos resultados. A nível do Executivo, o compromisso passa por uma aposta maior na criação de postos de trabalho, com vista a reduzir significativamente a taxa de desemprego no país. O investimento é alto. No dia 25 de outubro de 2023, foi aprovada a Agenda Nacional para o Emprego pelo Conselho de Ministros. O instrumento resulta da necessidade de se estabelecer linhas orientadoras para a atuação dos diferentes atores públicos e privados no domínio do fomento ao emprego, com o objetivo de reduzir a taxa de desemprego na economia. O que nós queremos é ter uma agenda onde todos os setores do país possam ter os seus programas e encaixarem-se neste único programa ou plano sobre a empregabilidade, que possam todos fomentar a empregabilidade num só domínio, num só sentido. A agenda já começou a ser implementada oficialmente com a sua aprovação em Decreto Presidencial número 226/23 de 5 de dezembro. Entretanto, os jovens citam alguns desafios enfrentados na busca pelo tão desejado emprego. As empresas hoje em dia pedem uma certa experiência, anos, por exemplo, 2 ou 3 anos, para alguém que só agora já está a tentar no mercado de trabalho. Isso dificulta, sabendo que nós ainda somos estudantes. Então, eu acho que o governo tinha que implementar instituições que possam nos oferecer estágios voluntários para que possamos ter certa experiência, para que não nos complique no mercado de trabalho. Umas delas são as oportunidades ou emprego disponível para nós os jovens. Uma outra é o requisito pedido, que muitas das vezes não condizem com a verdade da juventude e que tem criado grandes dificuldades para nós. Pronto, a nossa organização, né, de certa parte, cria meios para uma oportunidade de trabalho, mas ainda assim não é satisfatório, porque pronto, nós fizemos o teste e para a colocação
não acontece. Então isso acaba entristecendo tanto o estudante, tanto o trabalhador e tanto aquele que pretende concorrer e vê que os outros não ingressaram, de certa parte desmotiva. Uma vez fui entregar o meu CV numa peça, tem lá o centro de emprego. Já entreguei isso em 2022 e até hoje não recebi nenhuma notícia. Segundo o decreto presidencial, a agenda tem como base a criação do Fundo Nacional do Emprego com um orçamento de mais de 590 mil milhões de kwanzas. O fundo será capitalizado fundamentalmente pelos recursos ordinários do Tesouro, os recursos que hoje são destinados a políticas ativas de emprego, fomento ao emprego e formação profissional e os rendimentos provenientes da atividade operacional do fundo, isto é, juros, rendas e lucros. A empregabilidade é tema para conversa ao longo da semana aqui no Girassol Jornal, uma antevisão dos resultados com a aposta da Agenda Nacional para o Emprego. Hoje recebemos em estúdios o Dr. Jair Pereira, economista. Bem-vindo ao Girassol Jornal. Portanto, vamos então olhar, como disse em instantes, para este tema bastante sugestivo, um tema carregado de expectativa, sobretudo para a juventude, a empregabilidade. É verdade. É aquilo que a juventude mais anseia, é o grito que a juventude mais tira dentro de si, sendo que a mesma está preocupada em contribuir com o desenvolvimento do país. Temos constatado que nos últimos tempos existe um nível de preocupação muito grande, há um nível de tensão muito grande e a juventude sempre foi forjada com este sentido dentro de si, então é com bons ouvidos que os jovens ouvem então esta questão da empregabilidade, da criação deste fundo. Pensamos nós que é um ponto positivo por parte do nosso executivo, do governo. Precisamos clarificar cada vez mais os nossos jovens, passar aqui com maior enfoque a comunicação de forma assertiva e de forma a chegar com bons ouvidos aos nossos jovens, e é essa o nosso ensejo enquanto economistas, enquanto empreendedores. Exatamente, economista e empreendedor. Qual é a nota? Eu gostaria de saber que nota é que dá a criação da Agenda Nacional para o Emprego? Um plano estratégico? De 1 a 10, eu penso que 9,5, porque nós, mitigando a questão da empregabilidade, resolvemos maioritariamente problemas sociais. Nós conseguimos resolver os maiores problemas que temos, que é a questão do alcoolismo, a questão da prostituição, a questão da desocupação dos próprios jovens, e aí começamos então a dar maior ocupação aos jovens. Entendo eu, fruto da experiência que tenho da instituição que há um tempo também fiz parte, que é o Instituto Angolano da Juventude, no qual os anseios dos jovens primavam muito na questão de quererem fazer alguma coisa. Hoje os jovens eles estão ávidos por orientação, porque às vezes recebem, como temos constatado, informações de várias fontes não fidedignas e não têm uma direção. Então é uma nota positiva. É uma demonstração clara e evidente de que existe uma preocupação com essa franja, que é a maior parte da população, sendo que a nossa juventude representa 65% da nossa população. E a nível de estatística, é esta população que precisa de maior atenção. Como é que se pode desenhar essa capacidade de resposta que se espera da agenda em função da expectativa, da procura, não é? Exatamente. Eu penso que numa primeira fase precisamos fazer esse cadastramento, precisamos saber realmente quais serão as atividades. A nível econômico, neste momento, nós precisaríamos olhar para aquilo que são os anseios reais da nossa sociedade, que nesse momento se prendem com a questão de fome. A nível de negócio, a nível financeiro, o país precisa de que se resolva, e nós, com a visão empreendedora, com a visão econômica, precisamos entender que é resolvendo esses problemas que começamos a criar maiores postos de trabalho. No ano 2023, efetuamos um périto por todo o país, pelas 18 províncias, e pudemos identificar algumas oportunidades. Essas oportunidades, maioritariamente, se prendem com a questão da agricultura, com a questão da civicultura, com a questão da aquicultura.
atividades estas que vão remeter não só à resolução dos problemas da fome, problema das situações socioeconômicas, e vão começar a dar então empregabilidade a outros jovens. Então, neste momento, é importante que se olhe para essas atividades como prioritárias, essas linhas de créditos que venham com essa visão, e tendo esta visão de forma acompanhada a par dos programas já existentes, que venham então a facilitar o desenvolvimento deste fundo. Que seja um fundo que facilite na questão da aquisição do próprio crédito, que os critérios, que isso também é uma das preocupações dos jovens, sejam critérios acessíveis e que sejam voltados de forma detalhada de província para província. Vamos partir aqui do princípio que cada província tem a sua particularidade. Há aquelas atividades que são feitas no leste, porque foi a parte que mais trabalhamos, e não no norte. Então precisamos adequar o crédito ou o fundo a estas todas questões, e penso que sim, poderemos então de forma muito efusiva, de forma muito empenhada, realizar então este fundo, e que vai trazer sim um alento para os nossos jovens. Pois, Dr. Jair, o mercado exige um tipo específico, em função do contexto, um tipo específico de empreendedorismo. Exatamente. E quando estamos a falar de emprego, estamos a falar de mão de obra. Exatamente. Em função do nosso contexto, como é que acha que estamos em relação à mão de obra para aqui fazer este casamento de oferta em relação à procura de emprego? E aqui também algo que o próprio fundo pode chamar assim é a capacitação e adequação ao mesmo fundo. Pensamos nós, e eu tenho experiência de outros produtos... políticas de formação, acha que estão... Continuamos, o INAFOP tem feito um trabalho muito exaustivo, e eu penso que se trabalharmos de forma conceituada, o Ministério da Juventude e Desportos, o MAPTES e os outros ministérios, de forma concertada e de forma adequada, o Ministério da Agricultura e Pescas, se esses ministérios concertarem e vermos ali aquilo que seria a política ou a dinâmica para os referidos créditos, nós teríamos assim sucesso, porque tem-se constatado que a iliteracia financeira tem sido o calcanhar de Aquiles. O BNA também está com algumas linhas de literacia financeira que também podia ser um fator muito importante para este mesmo fundo. Eu acho que esta concertação com as diversas instituições e ali a visão da divulgação com uma linguagem mais adequada, de forma a adequarmos a cada província, ainda que fossem línguas nacionais, de modo a atingir os jovens que estão lá, por exemplo, no Cunene, estamos a falar dos jovens do Mochico, do Quando Cubango, aqui no Zaire, nós podíamos fazer esse casamento, e eu acho que tem tudo para dar certo esta iniciativa. Está de parabéns o próprio Executivo, e acho que devemos sim seguir para esta direção. Pois, e é um assunto que não se esgota por aqui, obviamente. Exatamente. É habilidade, um assunto profundo, mas vamos agradecer ao Dr. Jair por estes momentos. Obrigada. Ricos de abordagem. Contamos tê-lo numa próxima oportunidade, claramente, mas antes queria pedir que deixasse uma mensagem, particularmente para a juventude. Nós estamos a falar Exato. Para a juventude, maioritariamente, em relação ao emprego. O que é que queria recomendar à massa juvenil? A tônica que nos últimos dias tenho constatado, e eu gostaria de passar aos jovens, é particularmente a questão de que só nós jovens não acreditamos no nosso país. Somos nós que depreciamos aquilo que é nosso e valorizamos o que é do outro. Chamar a atenção aos nossos jovens que estão na diáspora, chamar a atenção aos jovens que estão aqui em Angola, que sejamos um bocadinho mais responsáveis, que acreditemos efetivamente que o país é nosso, aquilo que temos precisa do contributo de todos, e que Angola ainda tem muito que se diga, há muito que se faça. Agora sim, Dr. Jair, muito obrigado. Obrigado. Até uma próxima oportunidade. Tá, muito obrigado. Estamos juntos. Pois, e avançamos agora para a província da Huila e falamos de opções de cursos no Instituto Superior de Ciências da Educação, que abriu portas para o ensino da informática e geografia. O Instituto Superior de Ciências da Educação, Estado do Huila, vai aumentar a sua oferta formativa com o lançamento de 2 novos cursos de mestrado. Segundo o presidente do Instituto, Hélder Baú, os mestrados em ensino da geografia e de informática, oficializados pelos decretos executivos 258 e 259/23,
representam o compromisso contínuo da instituição com a excelência académica e a capacidade de resposta às necessidades do mercado. São os mestrados em ensino da informática e em ensino da geografia. Foram aprovados recentemente por Decreto Executivo número 258 e Decreto Executivo número 259. Em princípio, o que nós estamos a pensar dentro desta oferta formativa que nós temos neste momento é de começar a organizar todo o processo para que as aulas arranquem. Precisamos de fazer um estudo de viabilidade económica para poder definir outras formas de implementação do mesmo, tendo em conta as condições atuais. Também vamos começar imediatamente com o processo de contratação ou oficialização deste vínculo com os professores que foram selecionados para esta atividade. E tão logo tudo isto estiver equacionado, então vamos abrir com as candidaturas e depois a seriação destes candidatos. Para a implementação dos 2 cursos, que vai acontecer ainda este ano, a instituição de ensino superior está a mobilizar especialistas para reforçar o seu quadro de docentes. Em princípio, nós queremos começar em setembro. Então, logo arranquem as aulas, nós queremos começar com estes mestrados. Relativamente ao quadro docente, nós vamos fazer um recrutamento local e também externo, internacional, porque temos determinadas especificidades que devem ser abraçadas por especialistas que provavelmente não consigamos encontrar no mercado interno. E daí fazer jus aos protocolos de cooperação que fomos assinando com algumas instituições já avisadas dentro deste processo para poderem disponibilizar estes docentes. Bolsas de estudo internas no Ministério da Educação foram hoje lançadas em Luanda as metas do PAT 2, segunda fase do programa que conta com o apoio do Banco Mundial. Para esta fase estão selecionados 18 municípios. Luanda foi contemplada com 3 e, no geral, espera-se beneficiar 900 alunos no país. Alunos do primeiro ciclo do ensino secundário a nível nacional, nomeadamente 7ª, 8ª e 9ª classe, bem como os alunos do primeiro e segundo ano do EJA, Educação de Jovens Adultos, das escolas públicas e público-privadas, no presente ano letivo vão beneficiar do programa de bolsas de estudo. No âmbito da implementação do programa de bolsas de estudo, o Ministério da Educação, através do PAT 2, realizou nesta segunda-feira em Luanda o encontro de concertação e coordenação sobre a primeira fase de expansão do programa que irá abranger 8 províncias do país. O evento foi presidido pela ministra da Educação, Luísa Grilo. Em Luanda foram contemplados os municípios de Viana, Quilamba-Cache e Colibengo. Esta é uma iniciativa do Executivo que visa minimizar a carência das famílias no que concerne à formação dos seus filhos. A nossa expectativa é que impacte positivamente sobre a aprendizagem dos alunos e que seja assumida pelas famílias, pela comunidade e pela sociedade. Trata-se do projeto desenvolvido pelo Ministério da Educação com apoio financeiro do Banco Mundial. PAT 2, empoderamento das raparigas e aprendizagens para todos. Participaram deste encontro administradores municipais, diretores provinciais. Com essa generalização e a sua expansão poderá beneficiar a mais estudantes e também podermos cada vez mais provermos em qualidade e em quantidade os serviços sociais, fundamentalmente no segmento da saúde, com a implementação dessa fase de expansão do PAT 2 a nível do município do Ambriz. Em termos de alunos, nós estamos aí com cerca de 500 e tal alunos. Portanto, esse número que de facto então vão se beneficiar numa primeira fase. E daí então vamos aprimorar e daí será subsequente para as outras fases.
Nesta primeira fase do programa Bolsas de Estudo, a Ministra da Educação, Luísa Grilo, disse que apenas 18 municípios do nosso país serão contemplados. Este incentivo é exatamente para ajudar nas despesas que os pais têm com material escolar e com algumas necessidades que os jovens nessa altura, nessa idade, já têm para poderem resolver. Muitos pais, no princípio, apresentam resistência quando verificam que o dinheiro não é o que eles estavam a pensar, porque quando a gente fala de uma bolsa, está a pensar em muito dinheiro. Mas temos que ver aqui o conceito de bolsa como um conceito de apoio, como um conceito de ajuda, contribuição, se quisermos assim, para as famílias, para reduzir, sobretudo, o impacto da educação nas famílias. Nós sabemos que em algumas comunidades as crianças são também força de trabalho para ir às lavras, para ir vender, para tomar conta dos irmãos. E por isso, quando chega a esta idade, dificilmente no interior as crianças concluem a 9ª classe. É importante que elas concluam, no mínimo, a 9ª classe. O encontro serviu para sensibilizar os administradores municipais para o competente conforto e apoio do programa de bolsas de estudo, bem como engajar e sensibilizar os diretores provinciais e municipais da educação na melhoria dos processos de gestão escolar para a implementação do programa. E a missão das Irmãs Paulinas em Angola já conta com 25 anos de serviço dedicado sobretudo à evangelização e promoção da cultura nacional. A presença das Irmãs Paulinas no país tem impacto visível também na educação, de forma geral. Acompanhe a reportagem da Brígida Icala. A celebração dos 25 anos da presença das Irmãs Paulinas em Angola foi marcada com histórias contadas na primeira pessoa, numa altura em que o país vivia em conflito armado. A irmã Miriam Rota, de 86 anos, disse que o primeiro grupo proveniente do Brasil tinha apenas 3 religiosas e o medo pairava sobre elas devido ao momento de conflito em que Angola vivia. Vai visitar Angola e ver os caminhos que nós podemos fazer para chegar até lá. E nós preparamos 3 irmãs, uma italiana e 2 portuguesas para vir fundar a casa. Aconteceu que a guerra recrudesceu naquela época. Vieram as irmãs brasileiras fundar e começaram, graças a Deus, com muito entusiasmo, e hoje estamos aqui vivendo a alegria dos 25 anos, né? Onde fomos sempre muito bem acolhidas pelo povo angolano. A inspiração da congregação paulina surgiu de um apóstolo que não mediu esforços para o projeto da expansão do Evangelho. E hoje as irmãs seguem com este percurso em mais de 50 países, anunciando o Evangelho por meio da comunicação social. Sou eu que acompanho todas as edições, tanto para Angola como para Moçambique, que são feitas lá e que depois vêm para cá, de Lisboa, Portugal. Preparamos um contentor, acabou de chegar semana passada, e este ano já mandamos 4 contentores dos grandes. O fruto do nosso trabalho chega a tantos milhares de pessoas, é uma coisa que dá muita satisfação. A congregação está em 52 países, mas nós aqui na África Austral estamos em 3 países, que é Angola, África do Sul e Moçambique. Educamos pessoas através do livro, através de trabalho de rádio que fazemos. Não tem sido fácil porque tem que ter gente para fazer. Nesse momento eu coordeno as livrarias daqui de Angola, a livraria da Rei Cachavala, em alguns aspectos, e a livraria aqui da Liberdade. Este é o nosso carisma na igreja. Memórias vivas de fé, alegria e evangelização. As Irmãs Paulinas são mulheres consagradas para o anúncio do Evangelho na cultura da comunicação. Fátima Lobato é a primeira angolana a ser consagrada madre da congregação paulina em Angola e conta que, num total de 18 angolanas, ela é a que permaneceu até hoje
e mostra-se entusiasmada. É uma grande responsabilidade e também um grande desafio. Daí a minha confiança sempre plena em Deus, né? E, infelizmente, as minhas colegas, cada uma seguiu o seu caminho. É ver esta congregação com 100, 200, que tal 500 irmãs. Este é o meu sonho. Principalmente irmãs angolanas que realmente assumam esse carisma e expandam o carisma em todas as províncias de Angola. A congregação, fundada em 1915 na Itália, chegou em Angola em 1999. No país, as Irmãs Paulinas contam com 2 livrarias, bem como a formação à juventude nas áreas da comunicação pastoral e juvenil, bem como vocacional, além da evangelização pelas redes sociais, com o objetivo de cultivar a fé, cultura e a comunicação na igreja e na sociedade. Está de volta a atualidade no Girassol Jornal. Já está no país o Presidente da República. João Lourenço chegou ao princípio desta noite e foi recebido, vindo das Ilhas Seychelles, de visita privada, e foi recebido pela Vice-Presidente da República, Esperança da Costa, e também pelos Ministros de Estado e outros membros do Governo. Acompanhamos assim imagens da chegada do Presidente da República ao Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro. O Presidente que encerrou hoje a sua visita privada às Ilhas Seychelles. E recebido a chegada então pela Vice-Presidente da República, Esperança da Costa, e pelos Ministros de Estado. Ora bem, seguimos. Olhamos agora para outro momento informativo e o que passamos a seguir tem a ver exatamente com o nível de preparação do Censo Geral da População. Os munícipes reagem e falam sobre o processo, um dos mais importantes que o país realiza ou faz acontecer neste ano de 2024. E o país começa dentro de dias o processo de registro e contagem de quantos somos. É o segundo censo da história de Angola desde 2014. Fomos à rua ouvir a população sobre o evento. O projeto piloto foi desenvolvido em 7 províncias, nomeadamente Bengo, Bié, Quandocubango, Cunene, Lunda Norte, Uíge e Luanda. Permitiu criar as condições técnicas e de acesso para a realização do Censo Geral da População e Habitação, previsto para meados deste ano. Trata-se do segundo Censo Geral da População e deve acontecer 10 anos depois do primeiro, que teve lugar em 2014, e se reveste de capital importância para o desenvolvimento do país. Eu digo que é importante para se saber qual é o número da população que se encontra cá no nosso país. É a partir do censo em que nós podemos notar ou podemos fazer a coleta de informações de cada indivíduo que vive dentro de uma determinada residência, quantos são, quantos existem. Então, o censo é importante. Muitas das vezes, os estudantes têm de sair a distâncias e sem falta de transporte, quer se tratar porque não tem hospitais ao lado. Então eu espero que nesse ano, como haverá o censo, espero que o governo assim possa progredir nesses projetos que faltam para a população. Wilson Moreno trabalha como engraxador. Em 2014 recebeu os recenseadores em sua casa, daí conhecer a importância do censo. Entretanto, o jovem que ganha vida contribuindo para a boa aparência das pessoas considera que o projeto precisa ser mais divulgado. Sei que é a demografia para saber da densidade populacional, quanto é que nós somos para o governo conseguir fazer as estatísticas de como dividir os meios e serviços da população. Com certeza que devia se dar mais informações para as pessoas se atualizarem e saberem o que é o censo. Estimativas do INE indicam que o censo deste ano deverá apresentar um quadro demográfico a rondar os 35 milhões de habitantes em Angola.
um indicador fundamental para a criação de políticas que satisfaçam as necessidades da população. Tendo em conta os resultados deste censo, poder olhar para aqueles que são as necessidades primordiais, como o caso da empregabilidade, sobretudo da juventude. A questão do saneamento básico. Nós ainda vimos, pelo menos eu vivo no Golfo 12, eu vejo que a situação ainda acaba sendo precária. É preciso saber quantos somos para melhor distribuir as riquezas que o país tem. Rosalina Amélia é estudante do curso de Gestão e Administração Pública. Ela diz que o censo é uma das principais ferramentas aplicadas na planificação de medidas que visam a melhoria das condições de vida das comunidades. Saber quantas pessoas são, ou quantas pessoas pertencem à família e também quais as condições elas estão a passar. Para a administração pública é importante haver o censo. Por quê? Não simplesmente como ser uma contagem de população ou contagem numérica das pessoas, também engloba basicamente descobrir quais necessidades que as pessoas têm. O censo piloto, realizado no ano passado, contabilizou cerca de 36.552 habitações nas zonas urbanas e rurais de 14 municípios e igual número de comunas das 7 províncias selecionadas a nível do país. A taxa de resposta foi de 98,1%, estando com isso o país em condições de realizar o censo geral da população e habitação em 2024. Empresários do setor salineiro no país gastam anualmente mais de 600 milhões de dólares na importação de soda cáustica e hipoclorito. São valores que o país pode passar a poupar nos próximos anos com a construção da primeira fábrica que será erguida em Benguela. 2 importantes contratos foram assinados hoje aqui em Luanda. O Estado angolano poderá poupar mais de 7 mil milhões de dólares nos próximos anos com a entrada em funcionamento da fábrica de soda cáustica e hipoclorito de cálcio na província de Benguela. A construção da fábrica será suportada com financiamento de mais de 24 milhões de euros, disponibilizados em 2019 pelo Deutsche Bank. 4 anos depois, o projeto Salinas Calombulo assinou esta segunda-feira o contrato de repasse de financiamento com o BDA. Esta será a primeira fábrica deste tipo de produtos de higiene e saúde em território angolano e contribuirá para a melhoria da saúde pública, salubridade e indústria, especialmente no tratamento de água e desinfecção de superfícies. Nós vamos produzir soda cáustica, nós vamos produzir hipoclorito de sódio e vamos produzir hipoclorito de cálcio e também ácido clorídrico. Portanto, são produtos que nós em Angola utilizamos muito. A soda cáustica, por exemplo, na produção de sabão, na produção de lexívia, na produção de N produtos que nós gastamos. O hipoclorito, Angola importa muito para a purificação da água. Toda a água que nós bebemos, toda a água que nós utilizamos tem grande importação desses produtos. Isso tudo são derivados do sal, nós temos sal puro e isso vai nos obrigar a uma grande produção e vai nos obrigar a substituir importações. E vai-nos também, que acho que é extremamente importante, criar bastantes postos de trabalho. Nós estamos a apurar o número, mas nos últimos 4 anos para esses 3 produtos tivemos uma importação à volta de 7 mil milhões de dólares, que é um número significativo. Com a primeira instalação desta fábrica cá, vamos ter uma redução significativa desses produtos. O projeto Alexandre House também recebeu outro financiamento no valor de 47 milhões de euros. Esta iniciativa centra-se no fornecimento e montagem de um entreposto para recepção, congelação e processamento de pescado no município da Baía Farta, província de Benguela. Com este financiamento e, consequentemente, a implementação destes 2 projetos, Angola prevê reduzir a dependência nas importações, fortalecer a economia angolana e criar mais postos de trabalho para a juventude em particular. No mesmo espírito, o projeto Alexandre House, com um financiamento de 47 milhões de euros, representa um avanço estratégico no setor das pescas. Este entreposto pesqueiro não só reforçará a segurança alimentar nacional, mas também criará mais de 200 empregos diretos, impulsionará a economia da região e sustentado centenas de famílias angolanas. O setor empresarial gasta anualmente mais de 600 milhões de dólares com a importação da soda cáustica e do hipoclorito de cálcio,
com a entrada em funcionamento da fábrica, este valor poderá reduzir consideravelmente. O país importa anualmente cerca de 650 milhões de dólares destes produtos. Portanto, nós vamos começar paulatinamente a fazer a substituição das importações e esperamos, dentro de poucos anos, evitar que, sim, tal como já conseguimos com o sal, conseguir com esses produtos que agora seja autossuficiente. E pensamos também a seguir como é que vamos exportá-los, porque os países limítrofes não têm sal, não tendo sal, não têm soda cáustica, importam. Nós podemos produzir tudo isso aqui e ser a grande mola da exportação para esses países aqui vizinhos. O Instituto Nacional da Criança aponta a questão cultural como um dos fatores que está na base do aumento de casos de abuso sexual de menores. O INAC quer por isso mesmo reforçar a ação de sensibilização dos adultos como principais agressores, em função do quadro atual. A proteção das crianças e a vivência destas em ambientes seguros continua a ser uma das principais apostas do Instituto Nacional da Criança. O combate à violência sexual contra a criança, municipalizar os 11 compromissos, bem como melhorar as condições dos centros de acolhimento, são alguns dos desafios do Instituto Nacional da Criança. Segundo o diretor do INAC, alguns aspectos da nossa cultura devem merecer maior atenção do Estado e da sociedade civil. Existem alguns elementos, algumas crenças e algumas práticas que motivam a violência sexual contra crianças, que influenciam e fomentam a violência sexual contra a criança. Nós temos, por exemplo, na nossa cultura, o hábito de que, em gesto de brincadeira, os adultos ocupam criança, você vai ser a minha mulher. Esta é uma prática que a gente entendia que isto fosse algo normal. Temos aquelas questões de que cedemos crianças para casamento com crianças com menores de 12 anos para adultos, né? E achamos que isto seja normal. O aumento de casos de violência sexual e doméstica contra as crianças está entre as questões mais urgentes a serem resolvidas no país. Para este ano, o nosso foco não será apenas na criança vítima, mas será também no adulto, naquele que abusa. Nós vamos levar avante uma campanha denominada Prevenção dos Potenciais Pedófilos. O líder da Comissão dos Direitos e Bem-Estar da Criança da União Africana está preocupado com o aumento da instabilidade política e militar em alguns estados do continente africano, alegando que esta situação afeta em grande medida o desenvolvimento das crianças. Nós enfrentamos um momento muito difícil a nível da África em matéria de proteção das crianças. Em primeiro lugar, porque há um decréscimo dos níveis de concretização dos direitos da criança, o que significa dizer que temos um problema relacionado com, sobretudo, os direitos econômicos, sociais e culturais das crianças. Temos muitas crianças fora do sistema de ensino, temos dezenas de milhões de crianças afetadas pela pobreza multidimensional, crianças também aos milhões afetadas que não têm cuidados parentais, e nós verificamos que muitos estados não conseguem concretizar estes direitos econômicos, sociais e culturais das crianças. Wilson Adão solicita ao Estado angolano um reforço no fortalecimento de políticas públicas ligadas à família. Nós temos também um problema que está a incrementar em África, que é a instabilidade política dos estados. Conforme nós identificamos, o ano passado nós tivemos 5 golpes de Estado em África, o que teve como consequência que muitas das políticas públicas que esses Estados desenvolveram em matéria de proteção da família ou de fortalecimento das famílias e das crianças foram interrompidas, o que também leva com que os direitos das crianças não sejam concretizados. E hoje é Dia da Cultura Nacional. As celebrações a nível de Luanda acontecem a rigor. Onde se apela a maior valorização dos fazedores de arte e representantes culturais aos mais variados níveis. É desta forma que alguns cidadãos celebraram o Dia Nacional da Cultura que se assinala hoje, participando numa feira com a exposição de diversos artigos que destacam a identidade de Angola. Na atividade, a satisfação foi evidente, inclusive para esta família de nacionalidade cabo-verdiana, mas residente em Angola há aproximadamente 5 anos.
com muito prazer e alegria entrar e ver a criação, a capacidade criativa deste povo e aquilo que oferecem às pessoas neste momento em que Angola está aberta ao turismo. É uma cultura diversificada, valiosa, preciosa, que as pessoas devem também estimular e desenvolver. Aprecio a cultura angolana, estou muito feliz por ver que estão hoje celebrando o Dia da Cultura Nacional e estão mostrando o que Angola tem. Angola é um país maravilhoso. Paralelamente a essa manifestação, neste Dia da Cultura Nacional, a feirante Cândida Chapuqua expressou o desejo de uma maior atenção aos artistas plásticos. Às vezes é mais fácil um cantor, um músico sobressair do que propriamente alguém que faz um trabalho de artesanato simples. Então, nós precisamos cada vez mais desenvolver o artesanato. Enquanto isso, a coordenadora do evento explicou que, em comparação com os anos anteriores, a cultura nacional atualmente está a um bom porto. Estamos a ver a evolução e o dinamismo por meio de novos centros culturais, patrimónios e várias atividades culturais que têm acontecido nos vários pontos do país para a emancipação da nossa cultura nacional. Então eu diria que atualmente estamos num caminho melhor do que aquele que nós saímos. Nós vemos a nossa cultura sendo feita em diferentes pontos do nosso continente e do nosso globo. Odete Cacilva considera que este momento é oportuno para que as famílias se envolvam mais nas atividades culturais. Às vezes nós temos cá eventos, nomeadamente com crianças e adolescentes, e nós notamos que eles ainda ficam admirados com algumas manifestações culturais. E pronto, isso é um quesito que precisa urgentemente ser eliminado, entre aspas, né? Nós precisamos levar a cultura para mais pontos de educação. Eu penso que, pronto, essa podia ser uma das nossas reflexões para esta época e este mês da cultura. A feira realizada para comemorar o Dia Nacional da Cultura está prevista para continuar até o próximo final de semana em Luanda. E ainda sobre o Dia da Cultura Nacional, junta-se a nós a seguir o Alberto Capitão a partir de um dos atos de celebração. Que tem lugar numa das unidades hoteleiras aqui de referência da capital. Capitão, boa noite. Quais são os detalhes que tens para testemunhar a esta hora? Viva muito, boa noite, Kina e Simeão, e a todos que nos acompanham. Estamos na zona sul de Luanda, onde acontece esta gala de homenagem aos fazedores de cultura neste 8 de janeiro de 2024. A data começou a ser comemorada em 1979, a quando do primeiro discurso sobre cultura nacional proferido pelo então Presidente da República de Angola Independente, António Agostinho Neto. Ora, na noite de hoje, conversamos com o Ministro da Cultura, Filipe Silvino de Pinazau, que, dentre vários assuntos, rendeu homenagem uma vez mais ao falecido artista e também político Rui Mingas. Para Filipe Zau, Rui Mingas parte, mas a sua arte fica para a memória de todos nós. Vamos ouvir as palavras do Ministro da Cultura. Choramos Rui Mingas enquanto músico, enquanto desportista, enquanto nacionalista, enquanto diplomata, enquanto deputado, ex-deputado. Portanto, várias facetas de um homem multifacético que passou por várias facetas da vida e que, infelizmente, se despediu de nós há muito pouco tempo. Os artistas vão fazer uma homenagem no dia 10 e, portanto, seria bom que aberta no CCB, em que as pessoas possam lá estar a partir das 15 horas, e tudo organizado pelo Yuri Simão, do Show do Mês, que foi quem promoveu realmente a homenagem maior a Rui Mingas e que hoje pôs à disposição o show e põe também à disposição o seu trabalho com os artistas, isto como forma de solidariedade dos artistas para com um músico que foi uma referência muito grande para o nosso país e que, portanto, que vai continuar a ser, não só no nosso país, mas também em outros países, nomeadamente em Portugal, mas também em França.
Aqui as palavras do Ministro da Cultura, Filipe Zau, nesta homenagem que rende a Rui Mingas. Recordo, no dia 10 desta semana, um show de homenagem a Rui Mingas no CCB. Também dizer que nesta noite vão ser homenageadas várias figuras, como Carlos Lamartine, ainda artistas como José Adelino, Barceló de Carvalho, Bonga, Pérola e J. Lourenço e outros artistas da cultura que fazem parte deste mosaico cultural angolano. Nós vamos colocar um ponto final a este apontamento em direto a partir daqui de uma das salas de eventos da cidade de Luanda, onde acontece a gala de homenagem aos amantes da cultura angolana e fazedores, claro, neste 8 de janeiro, com os cumprimentos do Luís Domingos e do Alberto Capitão. Boa noite, Quina e Simeão. Estão contadas as notícias por hoje aqui no Girassol Jornal. É sempre um prazer contar consigo aí do outro lado. Obrigada pela companhia de sempre. O jornal regressa amanhã à mesma hora, 19h45. A todos, boa noite. Boa noite.